Fala aí pessoal, tudo jóia? Eu tô aqui para falar sobre o meu livro novo que eu lancei, do herói brasileiro. Foi criado aqui no Brasil, eu sou brasileiro, estou aqui no Brasil, então é brasileiro, né? Então, digamos assim, eu estou criando esse negócio há anos aqui no Brasil. E o Trovão é uma espécie de Batman, é um cara com roupa, com poder na roupa, né? E muita habilidade, muita habilidade. E ele usa as habilidades da roupa e auxiliado a uma inteligência artificial, que é uma das coisas que por acaso está sendo super falada hoje em dia. Está super na moda falar sobre inteligência artificial, gente cancelando, falando um monte de coisa. Bom, eu sou artista, mas eu sou a favor de inteligências artificiais. Porque eu acho que inteligências artificiais ajudam a gente a criar nossa arte também. Ela não substitui o ser humano, porque quem dá a ideia para a inteligência artificial fazer somos nós. Então, usufrua, rapaz, usufrua. Na minha história tem aqui a Eida. Vou ler um trechinho para vocês aqui do livro, tá? E aí vocês vão entender o que é a... Olha só que interessante. O futuro é para muitos uma incógnita, mas para Deus é simples como um computador ler um algoritmo. E roda assim como a AI faz, desculpa. E Deus faz assim também com o futuro. Ou seja, se a gente ficar contra a nossa criatura, a gente também está agindo como um Deus ruim, né? Como um Satanás da vida que não curte as criaturas que são criadas depois dele. Enfim, não era bem isso que eu queria falar para vocês, mas enfim, tem aqui, ó, já vimos na história várias delas, IAs, no caso. Assim, se eu ler o que vem antes. Poucos sabem sobre as IAs. Na época que eu escrevi esse livro, as IAs não eram bombadas assim como estão hoje em dia. Elas ainda estavam sendo desenvolvidas, entendeu? Então, isso foi lá em 2000, cara, eu escrevi esse livro. Eu escrevi esse livro realmente em 2012. De diante. Comecei a escrever o livro em 2012, escrevi como um roteiro. E continuei escrevendo tal sobre isso, sobre esses negócios. Ou seja, eu estou um pouquinho atento do tempo. Eu estou escrevendo sobre o futuro. Inclusive, eu até escrevi sobre coisas bem bombásticas, como buraco de minhoca. E a próxima coisa que eu vou escrever é sobre buraco negro. Bom, quem lê o livro vai saber o que é exatamente que eu estou querendo dizer com isso, porque The Thunder, buraco negro, vem aí. E eu estou escrevendo ele, já estou com boa parte escrita já comecei a escrever boa parte, já estou revendo algumas coisinhas, dei uma parada para escrever outra coisa que não tem a ver com Trovão. Mas eu não, é uma coisa mais voltada como o Senhor dos Anéis, algo um pouco mais fantasioso. Mas vamos voltar ao The Thunder. Então, já vimos na história, mas nenhuma é tão crucial e incrível quanto o reino mundial de Davi, o chamado de Hartman. Ela está em tudo. Ela auxilia em todas as tarefas, ela auxilia até a abrir a porta. Por exemplo, ela auxilia na leitura das digitais dos seus dedos. Quer dizer, ela autentica se você chega num lugar ou outro, ou o que está acontecendo, ela sabe de tudo que está acontecendo. Ela auxilia em todas as tarefas, bem em seguida. Ela auxilia até ao abrir a porta. Por exemplo, ela auxilia na leitura das digitais dos seus dedos, das suas mãos e pés. Ela também está na roupa das pessoas. Isso dentro do reino. E em alguns casos, não em todos. Tem alguns casos que nem todos estão. Em seus aparelhos
em todos os sistemas e por isso é chamada de mulher de Deus, o Todo-Poderoso. Legal, né? Então, tipo assim, essa história tem Deus, tem Deus, como vocês podem ver, mas ele não é o foco da história exatamente em si. O foco da história é o trovão, né, contando as peripécias do trovão, mas eu começo falando de Deus, falando de... Não exatamente, eu não falo de religião nessa história, eu falo de acontecimentos que poderiam acontecer. Eu não quero contar, mas tem uma graça escondida no meio dessa brincadeira toda, entendeu? E essa graça aí eu não quero contar para vocês, mas vocês vão adivinhar uma hora, mais cedo ou mais tarde. E ela não é uma história tirada da Bíblia. É uma história que tem coisas bíblicas baseadas nela, mas não só porque é o futuro, entendeu? Talvez se eu contar essa história agora no presente, eu não botaria esse tipo de coisa, eu botaria coisas menos ligadas a isso. Mas então vocês já estão pensando, então você está falando que você está falando um pouco da revinda de Jesus, não é? Não sei exatamente se eu estou falando sobre a revinda de Jesus, mas eu estou falando como seria se viesse o Messias, né? Se viesse alguém, e quem seria o guardião dele? O trovão. O trovão é o guardião do Messias. Engraçado, né? E vocês devem estar pensando assim, mas essa história não é uma história religiosa? Não, não é uma história religiosa. É contando a história de um herói. É contando a história dos heróis e suas peripécias e dos projetos que eu estudei muito profundamente Bíblia, peguei para poder mostrar para as pessoas sobre o que eu, se fosse o Messias, faria. Entendeu? Eu estou falando do futuro, não estou falando do passado, estou falando de coisas que hão de vir, provavelmente, porque as coisas são todas pensadas aos poucos, e eu estou apresentando ideias para as pessoas, ideias de forma bem clara, bem gratuita, entre aspas, porque não tem que comprar o livro. E eu pretendo fazer jogos, pretendo fazer uma porção de coisas baseadas nessa história, inclusive tem um planejamento de jogos já na minha cabeça, mas provavelmente por falta de dinheiro, por falta de recursos, eu vou ter que passar a mão para uma empresa maior, uma empresa que tenha... Ou, quem sabe, eu até participo do jogo, quem sabe, né, porque eu sou modelador 3D, mas eu vou mostrar o conceito, mais mostrar as ideias, como é que são as coisas, como é que são as informações, ou seja, é uma franquia que eu criei. É uma franquia que eu criei e pretendo deixar outros usarem esse personagem. Sim. Porque o personagem em si, ele pode entrar, ele vai futuramente entrar em outras dimensões, em outros negócios, que eu não queria falar. Vou dar um spoiler aqui, spoiler, hein, cara, spoiler bravo. E quem sabe eu posso vir a fechar contrato com outras empresas, inclusive até fazer o que o meu sonho fazer há muitos anos. Porque na minha época existia DC versus Marvel. Coisa repugnante. O maneiro é juntar os caras para juntar contra uns caras mal, né, cara? Isso aqui é maneiro, pô. Isso aqui é maneiro, cara. Pô, botar o Homem-Aranha do lado do Batman para poder resolver um bando de coisa. Como é que tipo de coisa isso aconteceria, cara? Que tipo de coisa iria acontecer com uma situação dessa, cara? Já parou pra pensar? Então, começa a pensar, porque é isso que eu tô querendo fazer daí por diante. E incluir o meu personagem e meus personagens nisso aí. Legal, né?
Então, tipo, meus planejamentos são todos ligados a isso, a união. Paz e união, paz e segurança. Então, tipo, por que paz e segurança? Porque sem paz não tem como haver uma união. E a união acarreta ter que pensar em segurança. Mas sem amor, amigo, nada vai para frente. Entendeu? Pensa bem nisso, tá? Abraço para vocês. Vamos tocar a bola para frente, porque eu estou muito animado com meus planos, com as minhas coisas que eu estou querendo fazer. E eu espero que vocês também curtam e mostrem para os seus amigos. Mostra para o seu amigo, para sua amiga, para quem tem prazer em saber desse tipo de coisa, que gosta desse tipo de coisa, rapaz. Vai lá, mostra lá, cara. Mostra aí, cara. Pô, sabe? Vale a pena ou não vale, cara? Então, vocês que sabem, cara. Eu meramente tô aqui apresentando para vocês uma nova política, uma nova solução. Eu quero juntar todo mundo, eu quero que todo mundo comece a parar para pensar. Imagina, aparecer Goku, o meu personagem aparecer no meio do Dragon Ball, mano. Imagina, cara, que maneiro, cara. Seria legal, né, cara? Vamos parar de competir, vamos dar a mão mais um pro outro, vamos se ajudar, certo? Paz e segurança para vocês e muito amor na mão de vocês, irmãos. Paz para vocês.